O Código Bíblico revela detalhes super precisos sobre pessoas e eventos que aconteceram muito tempo depois da Bíblia ter sido escrita. Podemos ter eventos recentes como a explosão em Oklahoma, onde temos o nome do edifício que foi explodido, o Murrah Building, codificado Oklahoma. Até o nome do homem que foi preso e confessou o crime, Timothy McVeigh, tudo codificado em um documento que tem mais de 3.000 anos. Watergate está codificado. A única vez que a palavra aparece, há uma pergunta: quem é ele? O presidente, mas ele foi expulso. Crise econômica está codificada uma vez na Bíblia e junto está o ano da grande queda do mercado de ações, o ano em que a Grande Depressão começou, 1929. A colisão do cometa com Júpiter em julho de 1994, encontrado 2 meses antes da colisão acontecer, estava codificado 2 vezes no Antigo Testamento, com o nome exato do cometa Shoemaker-Levy, o qual só havia sido descoberto 1 ano antes. Nos 2 casos, o nome do cometa cruzou o nome do planeta Júpiter e em um dos códigos tivemos o dia exato do impacto. É claro que a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto estão codificados em detalhes extraordinários. Temos Hitler codificado com nazista e inimigo e massacre. O mundo inteiro ficou triste e surpreso quando Lady Di morreu tragicamente num acidente em Paris, na França. Na verdade, quando começamos a fazer pesquisas com um programa de computador, ficamos surpresos ao descobrir que até este evento estava registrado nos códigos ELS, 3.500 anos antes de acontecer. Encontramos os nomes Princesa e Diana codificados na mesma distância, ELS, e ao lado encontramos a palavra Spencer, seu nome verdadeiro, junto com Gales, que já era a Princesa de Gales. E então nos versos ao redor encontramos codificados França e Paris. Depois observamos e descobrimos túnel e rio. Encontramos o ano 5757, que é 1997 em nosso calendário. Encontramos Água, o mês de agosto, foi quando ela morreu. O mais curioso de tudo é que encontramos o nome Fayette, sua companhia naquele trágico acidente. Tudo isso foi codificado 35 séculos antes do evento realmente acontecer. A lógica me diz que a Bíblia foi codificada para nos dar informações muito importantes. Ela foi codificada, certamente, por algum ser inteligente que podia ver à frente do tempo. Foi codificada de uma maneira que seria descoberta agora, simplesmente, pela tecnologia que existiria pela primeira vez hoje, o computador. Precisamos adivinhar as palavras porque o evento ainda não aconteceu. Não sabemos o que é. E quando você começa a adivinhar as palavras, quando começa a adivinhar o contexto na tentativa de determinar qual seria o evento que utilizaria estas palavras, você sai do domínio da ciência. Está adivinhando, é subjetivo, não é mais científico. O Código Bíblico não nos dá um futuro pré-determinado. Ele nos fala de nossos possíveis futuros. E, tendo posse desta informação com antecedência, podemos evitar que maiores perigos possam... Pergunta mais importante. Podemos ou iremos, em última análise, acreditar no que vimos? Hoje pela manhã, o jovem criptógrafo... Países e pessoas parecem ter inclinação para ignorar avisos importantes. A Segunda Guerra Mundial nos dá alguns excelentes exemplos. Antes da entrada americana na Segunda Guerra Mundial, os japoneses adaptaram o código de enigma alemão em uma variação avançada. Os aliados chamavam púrpuro. Um brilhante jovem criptógrafo de nome William Friedman, comandante da então recente agência de inteligência, estava determinado a quebrá-lo. Com uma dedicação incrível, Friedman quase que quebrou e decifrou o código em apenas 20 meses. Seu esforço foi tão intenso que, após completar a tarefa, ele sofreu um colapso mental total. Mas o impossível havia sido realizado. Os alemães vazaram a informação de que o púrpura havia sido quebrado e enviaram a informação aos japoneses, que simplesmente se recusaram a acreditar.
Seu plano de atacar Pearl Harbor prosseguiu, e de fato a inteligência da Marinha interceptou e decodificou a transmissão do almirante japonês Yamamoto para suas frotas. Os japoneses se recusaram a acreditar que seu código podia ser quebrado. Agora era a vez da América. A inteligência da Marinha tinha em suas mãos a confirmação de que a frota japonesa estava se dirigindo a Pearl Harbor. O esforço colossal que Friedman havia feito estava prestes a ir por água abaixo. O que é isso? Acabou de chegar. Nossos homens quebraram o púrpuro. Com certeza. Comentou com alguém sobre isso? Não, senhor. E não faça. Esses homens da inteligência não quebraram o código. Alguém está tentando ver se estamos alertas aqui. Mas, senhor... É só isso. O serviço de inteligência havia interceptado e decodificado uma mensagem do almirante Yamamoto para sua frota e imediatamente passou a informação para a inteligência da Marinha. Mas o aviso foi rejeitado. Até os oficiais americanos não acreditaram que o código havia sido quebrado. Ontem, 7 de dezembro de 1941, uma data que viverá na desonra. Os Estados Unidos da América foram súbita e deliberadamente atacados pelas forças aéreas e naval do Império do Japão. Parece haver um estranho paralelo entre a atitude dos almirantes e a ânsia de alguns cientistas e estudiosos em rejeitar os códigos da Bíblia hoje. Ignorar estes códigos também poderia ser desastroso? Desde que existem registros, existe a criptografia. E os significados ocultos parecem ter surgido da obsessão dos escribas judeus das antigas escrituras. E estas técnicas levaram às técnicas de criptografia da Renascença, que levaram aos criptogramas e ajuda mecânica da Segunda Guerra Mundial, substituídos, é claro, pelo computador moderno. É interessante que agora o computador nos permita descobrir estes códigos ocultos, que aparentemente estavam lá desde o início. Enquanto as críticas ao código da Bíblia continuam afetando as descobertas originais dos códigos bíblicos, vários criadores de softwares de código bíblico têm expandido comercialmente a pesquisa sobre o tema, muito além das primeiras descobertas no final dos anos 80. Uma nova pesquisa está transformando as chamadas descobertas de padrões por associação de palavras do passado em descobertas de complexas matrizes de Thomas Edison, revelando num modelo ordenado 55 fatos históricos importantes sobre a sua vida. No código bíblico, descobrimos as explosões terroristas na embaixada americana nos países africanos, Quênia e Tanzânia. Por exemplo, na explosão do Quênia havia 19 termos de referência com múltiplas alusões de fatos específicos que descrevem um ataque terrorista, todas localizadas numa matriz compacta centralizada em AIA 114. Embaixada era o termo central da matriz, com os Estados Unidos cruzando a embaixada 3 vezes. Encontramos no mesmo tipo de matriz o local sendo Nairobi, Quênia, 7 de agosto de 1998, a data da explosão. De manhã às 10h45, que 247 pessoas foram mortas e assassinadas por uma bomba. Também encontramos o nome de 3 terroristas acusados. O aviso mais importante decifrado no Código Bíblico é que podemos enfrentar o famoso Armagedon, uma guerra nuclear mundial. Talvez num futuro próximo. O profeta Isaías escreveu uma poderosa profecia sobre o próximo Messias. Ela está registrada em Isaías capítulos 52 e 53. Esta notável profecia sobre o próximo Messias é frequentemente chamada de profecia messiânica do servo sofredor. Numa exaustiva análise desta breve, porém muito detalhada profecia, Yaakov Hensel fez várias descobertas surpreendentes. Deus não só codificou o nome de Jesus Cristo nessas passagens, mas os nomes de todo mundo envolvido na crucificação e seu mistério. Ele encontrou Jesus, Nadine de Nazareno, Messias,
3 Marias, os 2 sumos sacerdotes Anás e Caifás, o rei Herodes, Pilatos e vários nomes dos discípulos de Cristo. Todos eles encontrados em uma passagem profética, 41 nomes, todos codificados na passagem de Isaías. Existe uma maneira de você mesmo checar tudo isso. O Código Bíblico não é mais apenas o nome de um estudo de pesquisa científica. É também um programa de computador disponível em CD-ROM. Já que o hebreu não é uma língua largamente usada pela maioria das pessoas, os criadores deste programa de código transliteraram a Bíblia inteira para você. É assim que funciona. Primeiro, selecione uma extensão de texto que você deseja examinar. Para nosso exemplo, escolheremos no início do Gênesis até o fim de Êxodo. Agora, selecione a quantidade de pulos que você quer que o computador use. Vamos usar, por exemplo, no mínimo 10.000 e no máximo 11.000. Agora vem a parte mais importante. Selecione a palavra ou frase que você quer que o computador encontre neste texto escolhido. Clique no dicionário de primeiros nomes e procure pelo nome de Jesus. Clique nele e o programa irá automaticamente inserir Yeshua, que é Jesus em hebreu. Clique no botão Encontrar e a barra de progresso trilha a busca. E a caixa de status lhe diz quantos itens o computador encontrou. Quando o nome é encontrado, o programa o mostra numa matriz. Poderíamos ter colocado uma frase, ou poderíamos pedir termos relacionados, como Galileia ou Nazareno. É um processo muito simples para um programa tão complexo. O desenvolvimento e pesquisa em software de computador do Código Bíblico está avançando em velocidade de anos-luz. Ainda assim, levará anos até que a total dimensão do que o Código Bíblico tem a nos dizer seja conhecido. Mas apesar da complexidade inerente de saber tão pouco sobre tanta coisa e tirar conclusões não garantidas sobre isso, os pesquisadores de códigos, assim como os críticos, encontraram algo a considerar na pesquisa de códigos. Para muitos, isso significou uma revisão de longa duração, mas sem levar em conta as crenças. Mas para alguns outros é apenas mais um tiro disparado na longa guerra entre religiosos e humanistas. Desde que boa parte do texto de aparência clara da Bíblia continue sendo cada vez mais debatido, não deve nos surpreender que a abertura da fechadura do tempo, que prendeu os códigos SEL por tantos séculos, tenha levantado alguma controvérsia. Acho que se os códigos da Bíblia demonstraram-se reais e válidos, de fato, tanto judeus como cristãos teriam que reexaminar seus textos e ver como eles afetam nossas vidas. Tanto para judeus quanto para cristãos. Isto nos traz provas sólidas, científicas, de que a Bíblia para ambas as religiões, não é produto de mãos humanas. Acho que isso é muito importante. O matemático israelense que descobriu o Código Bíblico, Dr. Rips, acha que nós descobrimos apenas o primeiro e mais simples nível de um código que provavelmente é muito mais complexo e além de nosso alcance. Como matemático, a sua suposição é que se descobrirmos este padrão simples, é quase certo que exista um padrão muito maior. Mas nós ainda não possuímos as ferramentas matemáticas ou talvez a tecnologia para ver isso. A descoberta dos códigos da Bíblia é um dos acontecimentos mais emocionantes da história. Pela primeira vez, existem provas científicas amplamente aceitas de que a Bíblia é realmente sobrenatural. Não se pode fugir do fato de que essas coisas estão além do domínio do acaso ou da mera curiosidade. Elas estão lá de propósito. O que nós revelamos é que existe um texto oculto no Torá. E o que vemos é que nesse texto, presente e passado, estão codificados. E, portanto, isto abrange todas as coisas. A boa notícia é que alguém se preocupou o suficiente conosco para nos deixar estes avisos, para nos dar essas informações. Isso é muito bom de verdade. A pergunta agora é o que faremos com isso? Num mundo que evoluiu cético, até mesmo hostil em relação à palavra de Deus, o Código da Bíblia construiu uma ponte entre a ciência e a religião. E uma revisão forçada das verdades antigas, consideradas sagradas por milhões de pessoas. O Código também parece estar gerando uma nova consciência de divindade das Escrituras entre indivíduos de todas as crenças. Só este fato torna a descoberta do Código da Bíblia o evento mais importante da era moderna. Porque se realmente entendermos que a Bíblia é a palavra de Deus, estaremos em posse da verdade salvadora do próprio Deus.
Distribuição Mundial Filmes. Versão brasileira. Áudio News.